O que tem te influenciado? Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Fala pessoal, eu me chamo Vinícius. Eu me chamo Débora. E estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho a respeito da palavra que tivemos sobre o Sunset, como já estamos habituados, você já está habituado, ou para você que está aqui a primeira vez, nós costumamos fazer esse vídeo para falar a respeito da palavra que nós tivemos no nosso culto de jovens, que temos aqui na Avenida São João, 791, no centro de São Paulo, todos os sábados às 4 da tarde. Yes, e foi uma presença muito boa. Eu sou suspeita para falar dessa presença que a gente teve. Era o pai dela. Que é o Fernandes Lima, que é o meu pai. É verdade, foi uma palavra, não foi o pastor Alain, foi o pai dela. E foi uma palavra muito boa que, para nós jovens, vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente refletir, porque atualmente a gente precisa realmente dar atenção para essas... Mas vale a pena a gente dar atenção para essas dicas, para essa palavra que foi ministrada no Sunset. É verdade. Ele começou com a passagem de 1 Samuel, logo no comecinho mesmo do ministério de Samuel, quando a Bíblia relata ali o que ele passava com os filhos do profeta Eli, Hofni e Finéias, e que não eram, né, um bom exemplo para Samuel, mesmo Samuel tendo crescido, ter sido entregue, né, na casa do Senhor, como a mãe dele havia prometido, para que pudesse servir a Deus ali desde a sua meninice. A Bíblia relata que Hofni e Finéias, eles não eram um bom exemplo, eles eram pessoas que eram dadas ao pecado, que eram dadas, né, ao maligno mesmo, eles eram dados a Belial. Aí depois o pastor até Fernandes fez a questão de... comparou, né, o que o Paulo fala com Belial em 1 Coríntios capítulo 6, que comunhão tem entre vocês, os filhos da luz, e Belial. Isso. Então mostra ali que eles já não eram realmente servos do Senhor, eles realmente eram pessoas que tinham se entregado mesmo a práticas ruins, mesmo o pai deles sendo uma pessoa de tão influência que era o profeta da época, né? Exatamente, e isso que ele falou, mesmo dos pais sendo influência, mesmo os pais sendo uma bênção, porque eu falo por mim, o meu pai é pastor e ele sempre me ensinou como se portar nos lugares, não como uma forma de obrigação, mas ele sempre falava: filha, onde você estiver, seja na escola, seja na faculdade, ou seja para sair com seus amigos, seja luz, porque realmente o ambiente pode influenciar a gente, principalmente quando a gente está mais para lá do que para cá. Ele até usou o exemplo no Sunset, que é mais fácil uma pessoa que está um pouco longe puxar mais a gente do que a gente puxar ela para Deus, porque ela já está aqui embaixo, a gente está aqui em cima, então é mais fácil ela puxar a gente. Ele deu até esse exemplo, e isso é real, porque o ambiente pode facilmente influenciar tanto o nosso coração até a nossa mente e desviar do que os nossos olhos não precisa ser desviado. É verdade, principalmente quando nós não temos, né? Seja a imaturidade natural de um jovem, de um adolescente, na época de escola, nos ambientes que ele começa a frequentar, sejam cursos, seja um esporte que pratica. Também na imaturidade na juventude espiritual, né, do recém-convertido. Exato. E no caso de Samuel é interessante, passando por essa questão do recém-convertido, né, porque é como se ele estivesse num ambiente, né, de igreja, e ele não tinha, os líderes dele não eram um bom exemplo, né, e mesmo assim a gente vê, poxa, ele teve 2 livros na Bíblia que tem o nome dele, que conta a história dele e as pessoas que estavam em volta dele, também todo o levante não, né, o ministério dele, toda a vida dele foi relatada ali, as coisas que passaram na vida dele, os reis que ele ajudou, principalmente, né, rei Saul, rei Davi, isso mesmo, e os profetas ali que também estavam ao lado dele. E, sabe, desde o começo dele, ele tinha tudo, porque era o exemplo que ele tinha, né, ele não tinha as pessoas que tinham como... que ele poderia ter como base, as pessoas que ele poderia usar como base não davam um bom exemplo. E muitas das vezes mas algumas vezes a gente pode se deparar ao longo da nossa vida com essas pessoas que estão em cargos, né, de visibilidade, de cargos de confiança, principalmente dentro do ministério, principalmente dentro da igreja, que às vezes não estão mais fazendo aquilo como o Senhor gostaria, são pessoas que infelizmente tomam decisões que não deveriam. Mas Samuel ele escolheu, né, seguir bem, ele escolheu crescer bem, mesmo com a influência que ele poderia ter, mesmo com o exemplo que ele tinha, ele ainda assim não se deu para as sujeiras, para as coisas que ele via, que ele ouvia, que estavam em volta dele. E isso que o Iago está compartilhando, tem até uma anotação que meu pai colocou no slide, que fala que o texto que o Iago comentou, de 2 Coríntios 6,15, diz assim: nesse texto, o apóstolo insiste enfaticamente que os cristãos devem ser cuidadosos com quem se associam, ou seja, com quem se relaciona. Isso que o Iago disse resume completamente essa anotação
que o pastor, ele enfatizou no Sunset. E a gente tem que realmente tomar cuidado com isso, porque eu falo por experiência própria, quando a gente está na escola, o que o Iago falou sobre a maturidade é muito real, porque quando a gente está na escola é muito fácil a gente ser influenciado. Mas isso que o Iago disse, a gente tem que ter uma adoração verdadeira ao Senhor. E quando ele falou sobre visibilidade, me lembrou muito porque o meu pai, né, o pastor Fernandes, falou sobre essa adoração. Ele usou até o exemplo da banda, que a banda é um cargo, ministério visível. E a gente somos pessoas visíveis, tanto os obreiros, tanto nós jovens. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ser levado junto com a onda, mas sim ser levados pela voz do Espírito Santo, porque é essa voz que tem que guiar a gente, assim como foi Samuel. É verdade. E também os motivos, né? Sim. A gente vê essa questão da influência e isso leva também a mostrar até mesmo o que está dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente quer seguir uma determinada influência, seguir uma determinada pessoa, porque a gente quer ser respeitado, porque Exatamente. a gente quer ser popular, porque a gente quer ter as atenções, porque a gente quer, sabe, ali, não, vou fazer isso daqui porque assim eu vou ser uma pessoa, vou ser visto, vou fazer isso porque assim eu vou conseguir tal coisa, vou fazer isso porque assim eu posso chegar em determinado lugar, determinada posição. Parece que sempre busca uma aprovação para ser aceito no lugar. Mas a gente precisa ter enfatizado no nosso coração um senso de pertencimento na mesa, né? Porque a gente faz parte da mesa de Cristo, todos nós, então a gente não precisa sempre correr atrás de uma aprovação externa, assim, ou das pessoas, como você usou como exemplo. É verdade. E isso, comumente, vai nos levar a tomar decisões precipitadas. Demais. Vai nos levar a deixar ser influenciado por coisas que não são coisas que não provém do Senhor, que vai, às vezes, você até alcança esse lugar, mas é um lugar que Deus nunca quis que você estivesse. E isso pode custar para você, de repente, a sua saúde mental. Pode custar, de repente, até mesmo a sua salvação, porque você pode deixar mesmo de vir para a igreja. Você vai se deixando influenciar por determinadas atitudes, determinadas ações que não convém mesmo com o Espírito Santo. Ele até usou o exemplo de Sansão, né, por exemplo. Verdade. E, sabe, Sansão, quando ele foi deixando se levar, e se a gente for ver a história dele, o pastor fala uma coisa que é real, e que é algo que o missionário, ele usou Sansão, começou com Sansão, e aí depois ele falou a respeito de decisões que a gente vai tomando, até que chega o momento que a gente toma a última decisão ruim, e é ali que realmente a coisa acontece, como foi com os filhos de Hofni e Finés, com o filho de Eli, com Hofni e Finés, que eles tomaram uma última má decisão, e aí nessa última má decisão foi quando realmente, sabe, acabou tudo, mas não foi de um dia pra noite. E foram decisões, e que o missionário, ele sempre fala, ele teve uns anos atrás, ele no Semeando a Fé, inclusive, se você não vê, veja na página do YouTube dele, o vídeo de 1 minuto, todos os dias, um versículo, e aí, cada ano ele tem um livro. E alguns anos atrás, ele falava ele estava estudando, foram acho que 3 anos seguidos que ele passou sobre Salmo, e ele falou do Salmo do povo do Egito, no Salmo de Moisés. E aí ele falou uma frase que eu não lembro o versículo, mas era quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, eles não entraram. E aí ele falou uma frase que ficou muito no meu coração. Eu lembro que ele até bateu assim na mesa e falou assim, poxa, por que eles não acreditaram? Sabe, eles foram testando a paciência de Deus até que chegou uma decisão que eles tomaram, a última decisão ruim. E aí foi quando eles tiveram as consequências. Sabe? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o Senhor, ele é um Deus misericordioso, ele nunca é um Deus que a gente toma uma decisão ruim e aí já acontece a consequência. Ele vai deixando as coisas vão indo. Exatamente. E ele vai deixando mesmo, porque é que nem tem pais que obrigam os filhos a ir para a igreja, mas tem pais que fazem oração. Meu pai até comentou no Sunset que ele sempre orava por mim. Meu pai nunca me obrigou, mas ele orava por mim. E isso que você falou, veja a paternidade de Deus assim também. A misericórdia dele realmente é presente na nossa vida, todas as manhãs, a graça e a misericórdia dele. Mas é a gente que faz a escolha. Quando você falou do Sansão, o Sansão teve um caminho muito bom. Um caminho com Deus muito bom, mas as coisas foram levando o Sansão a fazer a escolha principal, que foi contar um segredo, por exemplo, para Dalila. E uma coisa que você pontuou, que eu queria pontuar aqui também, é sobre a saúde mental. Porque quando a gente se obriga a estar em algum lugar, realmente prejudica a nossa saúde mental, porque a gente parece que se obriga a fazer algo que a gente sabe que não é para estar lá, mas a gente quer estar lá porque simplesmente é algo visto, ou simplesmente porque, meus amigos estão aqui, por exemplo,
e eu também preciso estar aqui, mas às vezes Deus tem outro caminho para você e vale a pena obedecer essa voz. É verdade. E às vezes até mesmo dentro do ministério, sabe? Sim. A gente tá falando sim sobre pecado, a gente tá falando sim sobre situações que a gente se coloca, decisões, mas também até mesmo na igreja, sabe? Às vezes um cargo, uma posição que Deus nunca quis para sua vida. Exato. Mas você quer porque quer estar ali e você vai tomando, né, decisões e é real, você acaba se tornando... Porque quando Deus te coloca ali, é bom quando Deus te coloca no lugar, porque você não precisa fazer coisas para continuar naquele lugar. Nossa, sim. Agora, quando você se coloca naquele lugar, você se coloca, pode ser que seja até inconscientemente, mas no geral conscientemente mesmo. Você acha que, não, eu tenho que fazer isso para que eu continue aqui. Exatamente. Eu tenho que agir dessa maneira para que eu continue aqui. E aí é quando a gente vai se colocando na lama cada vez mais, porque a gente vai sempre ter que fazer mais, ou sempre achar que tem que fazer mais. Sempre. E aí é quando a gente entra em situações, em espirais que... Sim, e isso que o Iago falou é real, porque parece que a gente não deixa fluir naturalmente, porque eu vejo que toda obra, a gente somos guiados pelo Espírito Santo, então é algo que flui, não é algo que a gente precisa empurrar para se encaixar. Por isso que a gente precisa recolocar novamente os nossos olhos e as primícias nos lugares certos, mas principalmente esse senso de pertencimento, porque se Deus chamou, por exemplo, para ser pastor, um exemplo, você pode seguir nesse processo, mas se Deus chamou para servir a casa dele, seja arrumando as cadeiras, seja sendo presente na vida dos seus amigos, cuidando de quem está na casa do Senhor, também é válido, porque existem vários ministérios e existem vários dons que Deus compartilha com todos nós e a gente precisa honrar isso também. Ele entrega nas nossas mãos. Seu nível de influência, né? Que ele dá para cada um. Exatamente. E esses tempos atrás eu estava estudando uma coisa que eu nunca parei para prestar atenção, mas quando Jesus ele fala, e sereis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. E se você for ver assim, eu não lembro agora exatamente a sequência, mas Jerusalém é uma cidade, Samaria é como se fosse um distrito, e aí entra um país e todos os confins da terra. Então, tipo, sabe, e depois Paulo também fala sobre isso, olha, cada um respeite a medida de fé que foi dada. Sim. Sabe, tem um conceito sóbrio sobre você mesmo. Então, se Deus te deu só uma cidade, Jerusalém, tudo bem. Se Deus te deu um distrito, Samaria e tal, tudo bem, uma coisa maior. Se Deus te deu coisas ainda maiores que eu fiz da terra, tudo bem também, sabe? Mas faça aquilo que Deus quer pra você. Não queira se colocar em lugares que você acha que você deveria estar, como seu pai falou também, né? Exato. Eu sou um pastor que canta. Isso. E se ele quisesse se colocar como um cantor que prega, talvez ele tomaria decisões que... Exato, e isso que você falou é que ele reconheceu o que Deus entregou para ele. Meu pai reconheceu que o chamado principal dele é ser pastor, e como ele fala carinhosamente, que Deus deu de presente o dom da música, dele cantar, dele fazer os louvores, os forrós que todo mundo aí gosta. Mas ele reconheceu, e a gente precisa reconhecer que nem pra gente ser testemunha em todos os lugares, mas tem lugares específicos que realmente Deus direciona a gente. É verdade. E nesses lugares é onde o Senhor quer te usar, onde o Senhor vai te usar. Sim. É nesses lugares que o Senhor quer que você esteja preparado para influenciar, para ter as influências corretas, para ter as pessoas corretas, ainda, né, que você não tenha de repente os exemplos corretos como Samuel teve, mas isso não ditou a vida dele. Não mesmo, ele sabe, conseguiu o que mudar ditou tudo. a vida dele é verdade. Ele com certeza, não está escrito, mas ele com certeza colocou no coração dele que ele serviria a Deus independente dos exemplos que ele tinha. Porque às vezes é algo mesmo que às vezes eu pensava, falava, caramba, mas esse líder, por ser um líder disfuncional, ele vai gerar pessoas disfuncionais. Sim, pode ser, acontece mesmo de ele, pelas coisas que ele ensina, ele prejudicar pessoas. Mas também não é por causa disso que a pessoa ela vai realmente ser uma pessoa ruim, porque ela tem o Espírito Santo. Sim. Ela tem Jesus. Então o Espírito Santo vai incomodar, Jesus vai falar com ela, sabe? Deus vai falar com essa pessoa para mostrar, olha, isso aqui que ele tá falando é o homem, né? Como o Senhor sempre diz, olha, cuidado, porque às vezes ele coloca o exemplo dele mesmo, né? Ele fala, olha, ainda que eu esteja aqui falando, pode ser que seja o homem. Então você tem que averiguar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito. Então nós precisamos também avaliar coisa por coisa que estamos ouvindo, porque isso a pessoa que está à frente não dita, não tem como, porque se fosse assim, Samuel não teria sido quem ele foi. E desde o começo, normalmente, ele ele já não era maduro, conhecia coisas, depois teve Hofni e Finéias. Não, ele já cresceu vendo aquelas coisas, ele cresceu vendo aquelas situações, mas ele não tomou aquele mesmo caminho. Tanto que hoje ele é conhecido como o grande profeta Samuel. Exatamente, um grande legado. É verdade, se a gente for ler assim, todo o cuidado, a aproximação que ele tinha com Deus, era realmente uma coisa de um grande homem de Deus. Sim, e uma coisa que o pastor Fernandes falou é que a Bíblia é a nossa terra que a gente tem que peregrinar.
você tem peregrinado nessa terra, você tem lido a Bíblia, porque que nem meu pai deu o exemplo, de Gênesis a Apocalipse é a nossa casa e literalmente a nossa terra. Porque, como o Iago disse, Deus direciona, Deus mostra, mas também na palavra é o principal que ele começa a falar através dela. Não tem como a gente meter o do louco, falar que é algo da nossa mente, sendo que às vezes não é nem ele falando, porque ele fala através da palavra, porque há uma paz através do que ele fala. Então você tem peregrinado nessa terra. Nós temos peregrinado, né, nessa terra. Verdade. Meditado dia e de noite. Sim, é? Examinar as escrituras, porque cuidar, ter nelas a vida eterna. Isso é muito importante. E fala. Não, eu ia falar que isso também é um cuidado para nossa alma, para o nosso espírito. É verdade. Orar e ler a Bíblia assim é muito bom para aquilo. É verdade. É o nosso pão de cada dia, né? Sim, se a gente ficar sem comer, a gente não vai ter as devidas influências, né? A gente não vai conseguir discernir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E mais do que isso, para a gente poder finalizar aqui e agora, eu queria só deixar uma breve mensagem para você, ainda assim sobre Sansão, como o pastor falou, para você que de repente, como Sansão, ou como nós estávamos falando sobre ter ido longe demais, ter feito diversos erros, cometido diversos erros, se você também às vezes se encontra nessa posição e teve as consequências, é importante você sim ser responsável, você reconhecer os seus erros, reconhecer onde você errou suas decisões, às vezes as coisas que você deixou ser influenciado. E usando, né, como nós falamos, o exemplo de Sansão, lembre-se da história dele. Se você for olhar logo no comecinho da chamada dele, antes de nascer, quando o anjo apareceu para a mãe dele, o anjo falou assim para ela: olha, o seu filho, ele vai destruir os principais filisteus, ele vai destruir os filisteus. E esse é o propósito dele antes dele nascer. E depois nós vemos Sansão nasceu, ele tomou as decisões precipitadas dele, mas no final da vida dele ele encontrou arrependimento. Ele buscou a Deus. Sim. E aí se você for colocar, sabe, só do começo e do fim da vida de Sansão, a chamada dele foi que o anjo falou que ele destruiria os filisteus. E a última coisa que ele fez foi realmente destruir não só os filisteus, mas os principais filisteus. Exato. Então através dos erros dele, o Senhor cumpriu o propósito que ele tinha para a vida de Sansão. Claro, porque Sansão principalmente encontrou arrependimento. Então, que você também reconheça os seus erros, se arrependa, porque o Senhor é sempre um Deus misericordioso. O Senhor, ele está pronto para te perdoar, como a Bíblia fala em 1 Pedro ou 2 Pedro. Nas alguma das duas cartas de Pedro, se nós pedirmos perdão, ele é fiel e justo para perdoar. Exatamente. Sabe, a gente precisa chegar com convicção, reconhecer o erro, porque não tem como a gente pedir perdão por uma coisa que a gente não acha que a gente errou. Reconhecer o erro, pedir perdão, e a Bíblia fala que ele perdoa. Não é um se, não é um talvez, não é só, sabe, não. Ele te perdoa se você pedir, é certo. Você pode levantar a cabeça, eu pedi perdão, reconheci, então eu já sou perdoado. E assim o Senhor vai usar o seu erro para cumprir o propósito que ele tem para sua vida, assim como foi com Sansão também. Exatamente. Não desista, fica firme com o Senhor, encontre esse lugar. Amém. É isso, gente. Eu faço das palavras do Iago as minhas, porque realmente a graça dele é estendida pra gente, a misericórdia dele é estendida pra gente, e que a gente reconheça, que a gente tenha esse coração quebrantado. E por mais que você queira voltar e você fica nos seus pensamentos falando que não é digno disso, a graça dele já mostra que somos merecedores dessa graça. Então realmente não desista dele, não faça Deus ser um Deus esquecido na sua vida. Porque Sansão pode ter vacilado muito, mas no final ele reconheceu, porque Deus sempre vai reconhecer a gente como filho. Então veja Deus além de janelas. Sempre veja Deus além de janelas, porque a paternidade dele abraça todos nós e sempre vou falar isso, que sempre vai ter lugar na mesa. Sempre vai ter lugar na mesa. E é isso. Porque ele é um Deus misericordioso, exatamente, galardoador, Pai, Conselheiro, Príncipe da Paz e o nosso Deus. É que isso. Nos salvou e nos perdoou e nos lavou com o sangue de Jesus. E assim nós podemos estar aqui vencedores em Cristo Jesus. Exatamente. É verdade. Uou. Aleluia. Amém. E para você que queira assistir a mensagem do Pastor Fernandes, vai aparecer aqui em algum lugar o cardzinho com a mensagem no JQV Brasil. E veja essa mensagem porque foi uma mensagem muito interessante, muito importante, muitas coisas que o pastor falou ali, sim, versículos, entendimentos dos estudos, como a Débora leu aqui, foram versículos e frases que realmente, sim, vale a pena, vieram do Senhor para nos mandar um recadinho e para sermos abençoados. E é isso. É isso aí. Fazer a oração. Não, faz os nossos horários, os nossos dias onde nós estamos, primeiro, o nosso Instagram, nosso YouTube. É isso, calma aí, travei.
Avenida São João, 791, sempre acontece o nosso Sunset às 4 horas da tarde e também no domingo. Sábado. No sábado, é verdade. Vale pontuar que é sempre no sábado. E também no domingo sempre acontece o nosso encontro. E no final, sempre no último domingo do mês, também tem um Parte do Pão, que é uma mesa muito boa, que acontece aqui na Avenida São João, 1035. Às? Meio-dia e meio. Aí. É isso aí, esperamos vocês. Nos siga no Instagram, @JQVBrasil. Curta, compartilha com uma pessoa que você, de repente, sabe que precisa ver essa mensagem, ou de repente até mesmo orar por uma pessoa, interceder através dessa mensagem que você acabou de ouvir. E é isso aí, Deus te abençoe, muito obrigado por estar até aqui e que Deus possa ter falado muito ao seu coração. É isso, tamo junto. Tchau, tchau. E também, é verdade, a gente quer fazer uma oração por você. É verdade, olha aí, ó. É verdade, feche Realmente. seus olhos, abaixa a cabeça. Se você puder, fechar os seus olhos. Se você puder, abaixar a cabeça. Se não, concorde com nós em oração. E vamos lá. Senhor, neste momento entramos em Tua presença para te agradecer. Para te agradecer por essa mensagem, para te agradecer pelo recado que o Senhor trouxe a cada coração, Pai. Cada revelação que o Senhor falou, cada pessoa diferente, Pai. Uma revelação diferente, cada pessoa diferente, para que possamos entender aquilo que o Senhor quis passar para nós, algo que estávamos precisando, de repente um redirecionamento, ou de repente até um sinal amarelo para termos atenção a decisões, a pensamentos que estávamos começando a ter, começando a aceitar, e que possamos estar sempre próximo do Senhor, Pai. Não nos permita cair em tentação. Amém. Porque sabemos que a volta do pecado ela é difícil, sabemos que é uma outra posição, Pai, é um outro cuidado que poderia ser evitado. E ajuda-nos a evitar para que não precisamos tomar certas decisões e outros tratares, Pai. Mas para esse meu irmão que de repente precisa dessa palavra, que o Senhor o ajude, Pai, a encontrar arrependimento, que o Senhor o ajude a tomar a decisão de seguir ao Senhor de todo o coração, de retornar para a Tua casa, de retornar para os Teus caminhos e assim, Pai, poder ter um final triunfante, pois sabemos que o Senhor nos dá a vitória através de Cristo Jesus, pois sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos ajude a encontrar essa posição, nos ajude a tomar posse dessa posição, nos ajude, Pai, a entender a Sua palavra para viver nessa posição de vencedores sobre todas as situações, Pai. Pois sabemos que o Senhor nos deu domínio sobre todas as situações e que nós possamos viver nessa situação, Pai. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. É isso aí. Deus te abençoe. Deus abençoe, até família. mais.